vendas e foco do cliente para gerar experiências de valor. Fala agroprotagonistas, sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, clique aqui, siga o nosso podcast aqui no Spotify, ou se você está no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal para você ser o primeiro a receber todo o nosso conteúdo. E também peço para você compartilhar esse episódio com pessoas que trabalham com vendas, seus amigos, seus colegas, seus parceiros, todo mundo da sua equipe. Compartilhe esse episódio porque esse episódio é muito especial. É o nosso primeiro episódio dessa nova temporada do AgroPro e hoje vamos falar sobre propulsão de vendas. Toda terça-feira teremos conteúdos relacionados à propulsão de vendas. Esta frase que eu falei para vocês é o norte do meu livro Propulsão de Vendas. Então, esse é o norte do método Propulsão de Vendas que eu desenvolvi e que está todo o conteúdo, as ferramentas, as estratégias, as técnicas, todo esse conteúdo está no meu livro Propulsão de Vendas, que você pode aproveitar e adquirir o seu aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição. E também, em breve, vou lançar um programa de educação executiva muito robusto, único no agronegócio, com esse método para você estar junto comigo, a gente discutir seus desafios e traçarmos aí juntos estratégias, insights bem interessantes aí para fazer a diferença na sua jornada. E então esse norte que eu compartilhei com vocês, eu aproveito antes da gente aprofundar nesse norte do livro, eu convido você a refletir se você tem um norte claro na sua vida, na sua profissão, como vendedor. Isso porque um dos elementos que eu compartilho no livro, dos princípios e elementos da alta performance, é a visão clara e precisa. Então, todos nós precisamos ter um norte claro, bem definido, que é a nossa visão. Onde que a gente quer chegar? Qual que é a nossa intenção? Qual que é o nosso propósito como vendedores? É vender. Muito bem, mas a gente vende para alguém. A gente vende algo para alguém. Então, a gente consegue, dentro desse aprofundamento, a gente consegue entender de uma forma mais profunda o nosso propósito com os nossos clientes. E quando a gente aprofunda nesse propósito, traz mais propósito para a nossa profissão, a gente traz mais leveza para o nosso dia a dia, para enfrentar os desafios que a gente enfrenta diariamente. E a gente tem o quê? Motivação a todo momento, se a gente tem essa visão clara e precisa. E então, mentalidade de vendas, né? Então, o foco do cliente para criar experiências de valor, essa frase está bem no início do livro aqui, vou mostrar para vocês. Alvo nas vendas, foco do cliente para criar experiências de valor. E quando eu pensei nesse norte, né, para escrever esse livro, eu pensava assim, cara, o que me fez diferenciar no mercado de trabalho, né, que alavancou vendas e tudo mais, né, e fazer eu vender para clientes muito assediados em momentos em que eu era entrante dentro de um mercado, dentro de um território. E é justamente isso aí. Alvo na venda, né, é querer vender, querer verdadeiramente vender. Mas eu insiro esse elemento do foco do cliente, por quê? Porque os produtores, eles precisam produzir.
E cada vez mais vocês estão inseridos no mercado também. Vocês veem aí como está o mercado agro. Então eles precisam trazer cada vez mais eficiência na produção, aumentando então a produtividade, mitigando riscos, né? E a gente já sabe que a agricultura, a pecuária, né, é uma indústria a céu aberto. Então nós temos uma série de riscos, é uma das atividades mais arriscadas que a gente tem do ponto de vista econômico. E então, o foco do cliente, no livro a gente aprofunda bastante nesse assunto e também ao longo dos episódios aqui eu vou aprofundar com vocês. Mas hoje, o foco do cliente é o que dá o norte da sua recomendação. E como que a gente consegue inserir esse elemento de uma forma eficiente na nossa jornada? É sendo interessado pela história, pelos objetivos do seu cliente e conhecer o ambiente de produção dele, entender o nível de investimento dele para você ter assertividade aí na sua recomendação. E óbvio, conhecer o seu portfólio para você saber trabalhar com o cliente ali as melhores soluções para os desafios que ele enfrenta. Então, aqui é um apelo para você, vendedor, entender que não dá mais para usar aquela regra de recomendação básica e para todos os clientes. É preciso questionar, é preciso investigar, é preciso aprofundar no sistema de produção, porque os agricultores estão buscando parceiros estratégicos que sejam relevantes para os negócios deles, né? Então, assim, a gente precisa ter essa visão, esse norte bem claro e bem definido para nós, porque aí você, vendedor do agronegócio, que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no AgroPro, vocês serão cada vez mais relevantes para o negócio deles. Isso porque você está conectado com a visão dele, a visão do negócio, o foco dele, né, para essa safra que vamos iniciar aí em breve. Como que a gente pode aprofundar no foco do nosso cliente? Então fica aqui essa dica para você, para já nessas negociações agora para a safra 25-26, vocês aprofundarem o foco dos seus clientes. Vocês vão ver que vocês se tornarão cada vez mais relevantes para os negócios deles. E aí, consequentemente, vocês têm muito mais oportunidade nas negociações. Então, tá vendo que não é só preço? Porque se a gente vai na irrelevância, a gente vai naquela onda ali, eu quero no preço ali e tal, a gente vai afetar a tríade da geração de valor, que é o quê? Gerar valor para a empresa, para o cliente e para você que é time de vendas. Então a gente precisa trazer aí geração de valor mútuo. Então, se a gente se conecta com o foco do cliente, a gente consegue aprofundar mais, né, na situação, no cenário dele e oferecer as melhores soluções dentro do contexto que ele está inserido. Isso é muito importante, isso gera valor para ele. E aí, alvo na venda, foco do cliente para gerar experiências de valor. Então vocês podem estar aí pensando, né, a experiência de valor. O que é experiência de valor? Esse é um conceito que eu trouxe dentro do método de propulsão de valor, dentro do livro aqui, que vocês podem adquirir aí clicando no link aqui da descrição, que é o seguinte: quando eu falo sobre experiência de valor, muito é difundido sobre experiência do cliente e tudo mais, isso é importante. Só que a gente pensando dentro da tríade da geração de valor, né, empresa, cliente e time, eu insiro dentro da experiência, além da experiência do cliente, a experiência do agroprotagonista.
que no nosso caso aqui é o vendedor, é você que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, a gente inserir lá no centro, né, das decisões, né, das negociações, a experiência do cliente e a experiência do agroprotagonista, a gente expande e a gente integra de uma forma mais aprofundada. Tem no livro, né, tem um infográfico que eu criei para vocês entenderem de uma forma muito aprofundada do que se trata a experiência do cliente. Então, fica o convite para você adquirir esse livro e se conectar não só com esse infográfico, mas todas as ferramentas, todas as estratégias práticas que eu trago no livro aqui, Propulsão de Vendas. Então, nós temos esses 3 elementos no norte do método Propulsão de Vendas que está no livro Propulsão de Vendas, que é o quê? Vendas, cliente e experiência de valor. Então, a gente trazendo esses 3 elementos para o centro aqui da nossa discussão, como a gente pôde aprofundar aqui no episódio, a gente consegue concretizar o subtítulo do livro, que é Transformando Vendas em Experiências Únicas. Então, com as mudanças no comportamento dos consumidores, e aí a gente insere os agricultores nessa questão do consumidor, e profundas mudanças já aconteceram e vêm acontecendo. E aí transformar vendas em experiências únicas é algo que traz um diferencial extremamente competitivo no mercado. Então, você que busca se diferenciar, que quer verdadeiramente ser um parceiro estratégico dos seus clientes, então eu te convido para continuar a acompanhar aqui todos esses episódios das terças-feiras que vamos falar sobre propulsão de vendas. Segue aqui o nosso podcast aqui no Spotify. Se você está no YouTube, se inscreva no canal para você ser o primeiro a receber os nossos conteúdos. E aproveite então para adquirir o seu livro no link que está aqui na descrição e vem aí para esse time da propulsão de vendas comigo. Tchau, tchau e até terça-feira.